Então, boa noite. Estou gravando aqui, então, a socialização da prática pedagógica que foi feita, né, em equipe. Então, aqui. Aqui um pouquinho. Então, nós fizemos numa equipe de 5 pessoas. Com a Ellen, a Letícia Salles, a Letícia Santos e eu, Valdirene. Tá? Funções psicológicas superiores foi o tema que a gente escolheu. Então, um resumo, né? O presente paper tem como principal objetivo as funções, né? Buscar, né, e compreender as funções psicológicas superiores em relação à aprendizagem, trabalho desenvolvido através de pesquisa em artigos científicos, onde possui uma escrita clara e objetiva, e expor o conhecimento com base em autores que discorrem sobre o assunto, né? Vygotsky, em sua teoria, argumenta que a espécie humana é essencialmente social, pois é apenas por meio das intenções com os outros em atividades diárias que se desenvolve e se humaniza. As funções psicológicas superiores caracterizam-se pela sua mediação semiótica, isto é, pela presença de símbolos e signos. Dessa forma, são construídos por meio de intenções socioculturais dos indivíduos da mesma espécie, principalmente aquelas mais experientes de capaz e da sua cultura, experiências que são adquiridas durante a vida do sujeito, considerando este um ser que se relaciona com o mundo, sua cultura, por meio de instrumentos físicos e de símbolos. Para a metodologia, né, optamos por buscar, então, uma melhor compreensão dessas funções, utilizando uma fundamentação teórica, que aborda as funções psicológicas superiores como tema central, e para isso buscou-se aportar, né, as pesquisas em cunho bibliográfico e de modo qualitativo, com o objetivo de explorar o conhecimento desejado com base em autores que discorrem sobre o assunto em artigos ou livros. Dentre eles destaca-se Vygotsky, pois ele defende que os seres humanos possuem duas funções distintas, as funções psicológicas elementares, que é de mais base biológica, né, do sujeito, e as psicológicas superiores, sendo este segundo o objeto do nosso, sendo este segundo, né, o objeto do nosso estudo. Para o autor, é por meio das representações de símbolos e signos transmitidos e aprendidos por outros seres humanos mais experientes que os indivíduos se apropriam de conceitos sociais e culturais de determinada sociedade. Portanto, o ambiente escolar sugestiona uma maior interatividade com esses símbolos e signos, e, consequentemente, é um ambiente mais rico para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ou seja, nós somos sujeitos de troca, né? Nós aprendemos com o outro, nós aprendemos na relação do outro. Então, tudo que a gente é fruto das nossas trocas, das nossas experiências com o outro. O arquiteto não apenas muda a forma dada a ele pela natureza, mas também leva a cabo um objetivo seu que define os meios e o caráter da atividade ao qual ele deve subordinar a sua vontade. É uma fala do nosso amigo Karl Marx. Além disso, os estudos de Vygotsky são pautados por um viés não apenas materialista, como Marx, mas suas contribuições busca num olhar sociocultural, onde as interações humanas são a base de seu desenvolvimento psíquico. Assim, mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem modificações na natureza. Essa fala, quando a gente associa Marx junto com a nossa história, a gente está fazendo uma ponte do materialismo histórico, né, da teoria marxista, junto com a ideia de que nós não somos seres independentes, autônomos, mas nós somos frutos da nossa história, daquela realidade que a gente já traz junto com a gente, tá? Então, ao internalizar instruções, as crianças modificam as suas operações cognitivas, a percepção, a atenção, a memória, a capacidade de solucionar problemas, e desta maneira, de forma historicamente determinada e socialmente organizada, de operar com informações, influenciam o conhecimento individual, a consciência de si e do mundo, tá? A constituição psíquica do homem varia de acordo com a sociedade em que este vive, de acordo com a estrutura do grupo social e o grau de desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, né, fala do nosso próprio Vygotsky, essa, né? Ou seja, o Vygotsky ele também está alinhado com essa teoria marxista, né?
quando ele diz assim, ó, a gente não se desenvolve sozinho, a gente se desenvolve a partir do nosso grupo social. Por isso que nós aqui, enquanto Brasil, pensamos muitas vezes de uma certa forma, aqui, né, no sul, em outra região se fala e se pensa de uma forma diferente. Na Inglaterra se pensa, se convive e a organização da sociedade é diferente, os seus hábitos, os seus costumes. Então, isso a gente só consegue ser assim porque a gente está vinculado ao grupo cultural em que a gente vive, né? O nosso desenvolvimento está vinculado a isso. Então, Vygotsky, em sua teoria, argumenta que a espécie humana é essencialmente social, pois é apenas por meio das intenções com os outros em atividades diárias que se desenvolve e se humaniza. Como vimos na teoria, que os autores pesquisados pressupõem em seus argumentos que as funções psicológicas superiores é uma condição humana que representa novas ações e novas representações. Vygotsky argumenta que existem dois tipos de funções psicológicas, né, sendo que a primeira ela é biológica e a segunda é superior, o qual a primeira função é também conhecida como neurociência comportamental. Já temos uma função psicológica que observa e estuda o comportamento das pessoas, como elas reagem a uma determinada situação, e a função superior para Vygotsky refere-se às experiências adquiridas durante a vida do ser humano. Então, temos duas funções completamente diferentes uma da outra. Ao desenvolvermos, não teremos um desenvolvimento tangível. Nós precisamos de outros seres humanos para nos desenvolver. Concluímos que as funções psicológicas são divididas em duas, né, sendo uma biológica e a outra superior, e ainda foi tratado sobre as funções psíquicas, onde retrata que o ser humano depende dos pensamentos e conhecimentos de outros para se desenvolver na vida. Trazendo esse pensamento para as escolas, vimos que os professores precisam ouvir os conhecimentos de seus mediadores para poderem aprender, pois sem a comunicação é impossível aprendermos alguma coisa. Então, através da comunicação, os alunos irão aprender também. Então, não apenas, né, para os alunos, mas também para os professores. Ou seja, a gente aprende para a nossa vida inteira. De acordo com essa teoria, assim, com o que a gente viu, né, do Vygotsky, a gente está compreendendo, assim, que o aprender é viver. Enquanto a gente está vivendo, a gente está aprendendo. A troca de informações, ela é contínua. Enquanto a gente estiver trocando informações com o outro, a gente está aprendendo. E as nossas referências, né? Algumas das nossas referências. E é isso mesmo, tá bem? Obrigada, então. Obrigada a todos e até mais.